que a gente pode para estar junto com vocês. Então, iniciamos a nossa reunião da quinta-feira com a professora e psicopedagoga Márcia Aguiar, né, que falará com vocês um pouquinho sobre esse período e quais são as adaptações, seja curricular, seja em casa, na rotina, seja na organização do estudo, para ajudar a gente, né, a enfrentar este final de pandemia, visto que ainda teremos um período extenso, né? Nós estamos caminhando para o final, mas ainda teremos ali mais algum tempinho, tá certo? Márcia, então, é com você, seja bem-vinda, tá bom? A palavra é toda sua. Muito obrigada. Muito obrigada. Me perdoe pela internet tão desagradável, mas eu acho que vai valer a pena. Escola Estadual Gilberto Giraldi, os meus agradecimentos. Que semana incrível, que semana agradável, cheia de conhecimentos, porque é exatamente isso, Elaine. Você, a Dani, toda a sua equipe, vocês estão cuidando, não é? Dos nossos alunos. E quem não cuida, quando nós deixamos de cuidar, as coisas morrem. Então, é exatamente isso que você está fazendo com tanta dedicação e com tanto amor, que eu tenho certeza que fará diferença na vida das nossas crianças. Porque o que nós, educadores, temos que fazer? Interferir de forma positiva no resultado do mundo. E foi isso que a doutora Lígia fez, que a nossa nutricionista querida, minha amiga também, a Aline, a Ana Paula, estamos tentando fazer com que eles tenham uma postura melhor ainda do que eles têm. E é por isso que eu estou aqui hoje. Nós vamos dividir a minha fala em 2 momentos. O primeiro momento eu quero estar falando um pouquinho com os nossos meninos, com as nossas meninas, e depois algumas dicas para as nossas mães, que a gente tem todas elas num patamar altíssimo. Eu falo que a minha vida, ela está diferente em consequência de todas as observações feitas para essas mães. Eu sou professora de autistas e eu vejo o amor que cada uma tem em seu filho, a vontade de fazer com que ele melhore suas habilidades, produza, tenha uma vida com mais facilidades. E eu vejo o olhar delas. Às vezes eu estou avaliando e a criança está na presença daquela mãe, e às vezes o olhar fala muito, não é, Elaine? Você pode estar falando, e o que você está falando às vezes não é tão sincero, mas o seu olhar é algo que não muda. Aquela mãe consegue entender aquela criança, interpretar e, às vezes, até interpretar o que nós estamos falando. E, às vezes, ela fala, Dona Márcia, a senhora está achando que eu estou sofrendo muito, não é? E eu né, nem sempre a gente consegue externar, mas na maioria das vezes nós somos muito sinceros. E ela sempre deixa claro, sim, não é fácil, mas sem ele eu morreria. Então, é isso que eu estou trazendo aqui hoje, uma palavra de conforto para o coração dessas mães que estão com esses filhos em casa, às vezes trabalhando, às vezes em casa, mas é assim um reconhecimento muito grande da minha parte para com elas. Principalmente as nossas mãezinhas lá do José Gilberto, que chegam do supermercado no final do dia e, assim, toda ansiosa para passar o telefone para o filho, para que ele possa fazer as intervenções necessárias.
Então, eu quero contribuir aqui para o amadurecimento de todos, e nós vamos falar de 7 hábitos. Esses 7 hábitos, na realidade, vão fazer com que vocês consigam. O que nós fizemos essa semana? O que a Elaine queria que nós fizéssemos essa semana? Né? Proporcionar condições para que vocês consigam responder 4 perguntinhas que são fundamentais. Quais as 4 perguntas? Quem sou? Eu quero que os nossos alunos consigam responder essa pergunta. Quem sou eu? Quem é o outro? Quem é o outro? Qual é o sentido da minha vida? E por que me levanto todos os dias? Então, o que nós temos é que proporcionar a vocês um ambiente para que vocês possam responder essas perguntas. E nós vamos trabalhar agora juntos com 7 hábitos. O primeiro que nós vamos trabalhar é ser proativo. Quem será que sabe o que é ser proativo? Não é apenas arrumar a cama antes da sua mãe pedir para que você arrume. Não é apenas você fazer a atividade, ou seja, ler um artigo antes que aquele professor irá pedir aquela atividade, ou seja, você se preparar antes. É além disso. É você ter o comando da sua vida. É você puxar as rédeas, soltar as rédeas. E nós vamos fazer aqui algumas comparações do que é ser proativo e reativo. Quantas vezes nós somos reativos? E o que é ser reativo, professora Márcia? É aquela criança que fica olhando dos lados, querendo saber o que o aluno, o que o amiguinho está fazendo, o que todo mundo vai até aquele bar, aquela coisa, então eu também vou. Ou seja, vai acompanhar a situação. Sendo que o proativo, ele é que vai comandar a sua vida. Ele não vai pensar assim, olha, eu quero ser o melhor. Não. O que eu faço para ser o melhor? Olha a diferença de uma coisa com relação à outra. É você definir objetivos, né? É você construir o seu próprio caminho, o seu próprio eixo. E é isso que nós estamos precisando, pessoal. Outro dia eu gravei um áudio para avisar os dias que nós iríamos descansar da minha querida escola Aquiles Rodrigues, e eu disse assim, pessoal, nós vamos ficar uma semana, e falei dos hábitos, falei também do que as pessoas deveriam fazer. Porém, o que nós temos nesse momento são atitudes reativas que todos fazem, ou seja, ele faz aquela atividade, ele está habituado, e nós vamos além. Porque o que a gente almeja é muito maior. E se eu não caminhar corretamente, se eu não me propor a mudar as minhas ações, eu vou ficar sempre
na mesmice. E não é isso que nós queremos para vocês. Então, além de antecipar as responsabilidades, nós queremos que vocês construam os seus próprios caminhos. Esse é o hábito número 1, ou seja proativo. Você está no comando. Segundo hábito, comece com o objetivo em mente. Tenha um plano. Se nós não tivermos um plano, a gente não vai fazer a caminhada adequadamente. Vamos sonhar, vamos pensar o que vocês quiserem ser, vocês serão. Engenheiros, médicos, advogados. Quantos alunos maravilhosos, quantos médicos saem que estudaram numa escola estadual? Quantos advogados maravilhosos, promotores? Então, tenham um objetivo em mente, tenham um plano, que através desse plano, a gente vai estar atingindo, sabendo como caminhar. Terceiro hábito, faça primeiro o mais importante. Primeiro o trabalho e depois o lazer. Será que a gente acorda de manhã e já abre o celular, querendo saber as novidades, o que é que está acontecendo? Pessoal, vamos focar. Nós temos um mundo aí, nós estamos tendo, às vezes, algumas atitudes reativas, de mesmice, mas nós temos oportunidades. E não são poucas, que a gente tem que criar. Nós temos que ser criativos, nós temos que... a escola está à disposição, nossos professores são maravilhosos. Então, seria o terceiro hábito. Todos esses três, pessoal, eles dependem da gente. Única, exclusivamente, dos nossos, da nossa ação. Agora nós entramos no quarto hábito. Pense, ganha, ganha. Todos podem vencer. Gente, lembra daquela frase do Gerson, que ele achava que tudo tinha que levar vantagem? As coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Se você entra em parceria com o seu amigo de trabalhar tanto quanto ele numa atividade, os dois ganharão. Por que para um ganhar, o outro tem que perder? Os dois juntos, o resultado é muito melhor do que quem faz sozinho. E eu acho que nós estamos vivendo, assim, numa época que, graças a Deus, eu estou percebendo que, assim, tem muita gente valorizando o correto, muita gente valorizando o que é realmente transformador nas nossas vidas. Então, esse 4, pense, ganha, ganha, vamos tentar mudar alguns paradigmas da gente. E esses paradigmas, eles são muito enraizados no nosso ser. Que só quem é malandro vence. Só quem ganha dinheiro é feliz. Nós temos outras formas. Nós temos outras formas. O quinto hábito, que é procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Ouça antes de falar. Vamos voltar isso para a nossa sala de aula. Como nós, professores, temos vontade de ensinar. Como a gente tem vontade de estar desequilibrando o pensamento de vocês, para depois equilibrar com perguntas, com questionamentos. E às vezes a gente não encontra espaço para isso.
A mãe de vocês estão lá em casa com todas as expectativas, meu filho vai ter um futuro brilhante, sendo que às vezes na sala de aula está sendo difícil trabalhar certos assuntos. E sendo que o professor já pesquisou, já mergulhou no conhecimento para poder ajudá-los. Vamos dar essa oportunidade para os nossos professores. Então, isso também é uma palavra muito que está muito em moda, que é a empatia. Vamos nos colocar no lugar do nosso professor. Vamos colocar no lugar do outro. Deixa eu ouvir a minha mãe primeiro. Depois eu coloco o meu ponto de vista. Isso faz parte da boa educação. Isso faz parte. É tão agradável você se transformar, porque o que é mais bonito nesse mundo? É você saber que você está vivo e que você tem outras oportunidades. Oportunidade de viver e se transformar. O 6º hábito. Então, haja bem com os outros. Crie sinergia. Junto é melhor. Como é gostoso você falar de cooperação. Como é gostoso você falar de coesão. Por exemplo, eu lembro de estar trabalhando no Aquiles Rodrigues, a Elaine era a minha diretora, e eu ficava babando de vê-la naquelas palestras com os pais. Então, olha que agradável a gente ter uma sinergia com o nosso diretor. Poxa vida, ela fala com a mesma linguagem. Eu admiro, eu quero aprender com ela. Então, essas operações associadas, elas são fantásticas. Elas fazem com que a escola erga. Ela faz com que você e o seu professor vá ter um ambiente mais agradável. Eu falo assim que tudo fica na atmosfera, pessoal. Vocês estão na sala de aula, entra um professor que a aula anterior não foi tão saudável, ela não foi tão produtiva, ela não teve troca. E vocês não cooperaram para que isso acontecesse. A energia daquele ambiente, daquela atmosfera, é clara. É clara. Está na hora da gente acordar. Está na hora da gente mudar, se transformar. E vamos agora para o 7º hábito. Afine os instrumentos, o equilíbrio é melhor. Como seria esse equilíbrio? O processo de melhoria contínua. Eu preciso estar bem com a minha parte física. Eu preciso estar bem com a minha dimensão espiritual. Eu preciso estar bem com a minha dimensão mental. Viver de acordo com os meus valores. Depois eu vou falar um pouquinho com as mamães sobre os valores. Às vezes a gente acha que nossos filhos sabem todos os valores. Engano. Engano nosso. Toda essa fala minha, se eu digo, eu também preciso ouvir. Então, são coisas que nós precisamos estar sempre trabalhando. Os nossos valores, os nossos conceitos. Nossos filhos não nascem sabendo. O exemplo nosso é fundamental. Eu nunca tive que explicar para minha filha que não podia roubar, porque ela nunca me viu tendo uma atitude desta.
mas há necessidade de falar sim. Porque os nossos avós falavam muito com os nossos pais. E hoje em dia nós não falamos muito. Porque a gente já acha que eles já sabem. E não é nada disso. Então, o processo de melhora contínua é a melhoria do físico. Então, nós vamos ter que exercitar. Depois, a dimensão espiritual. Optar por uma religião é importantíssimo. Todas elas são maravilhosas. Todas. A sintonia com Deus é algo que faz transformações. Então, eu acho isso fundamental. Um pai estimular um filho a participar de uma igreja, enfim, repito, todas elas são fantásticas. Viver de acordo com seus valores, como eu falei. Tem uma historinha que a gente conta. Tinham 2 lenhadores, um lenhador muito jovem e um outro lenhador que era um senhor. O lenhador mais jovem disse assim: eu vou acabar com essas árvores rapidinho, porque eu sou muito mais forte que esse senhor. E quando ele viu o lenhador mais idoso de costas, ele disse assim: olha, vai ser mais rápido do que eu imaginava. Ainda ele está de costas, ainda ele está perdendo tempo. E começou a cortar devagar. O lenhador virou-se e começou a cortar rapidamente. O lenhador mais velho cortou as árvores mais rapidamente que o mais jovem. E qual é a mensagem disso? O lenhador mais antigo, ele não estava descansando. Ele estava afinando o seu instrumento. E é isso que nós precisamos fazer, afinar os nossos instrumentos. E de que forma a gente afina os nossos instrumentos? Com todas essas melhorias, que é do físico, do mental, do espiritual e os nossos valores. Então, eu gostaria de passar dentro de todos esses hábitos que nós vamos começar a tentar modificar entre nós. Por que eu optei por esses hábitos? O relacionamento, vocês acham que o relacionamento entre os pares, entre os amigos e tudo mais, não será muito mais fácil se você souber ouvir, se você respeitar o outro? Então, são todas esses benefícios, nós vamos atingir benefícios com todas essas mudanças. O aumento da satisfação dos professores, eu tenho certeza que vai ser bem melhor. A melhora na qualidade de problemas disciplinares, que são eles que impedem da gente trabalhar mais do que deveria. Nós temos um compromisso importantíssimo, nós trabalhamos, nós temos essa responsabilidade, só que a melhora da qualidade de ensino, ela diz respeito a vocês. São vocês que, dependendo da postura, vão adquirir ou não. E é isso que há necessidade dessa conscientização, né? A imagem da escola como um todo melhorará se nós mudarmos esses 7 hábitos.
o aumento da satisfação dos pais, com certeza, com a escola melhorará. Por que não, então, nós mergulharmos nessas modificações, nesse novo ser, nesse novo comprometimento, né? Então, agora, eu vou estar passando algumas dicas para os nossos pais, né? Que está bem dentro desse assunto, desses 7 hábitos que nós precisamos ter, que o primeiro seria assim, ó, como eu falei no começo, que quando a gente não cuida de algo, morre. Então, quem sabe os cuidados dos nossos familiares vão aumentar ainda mais com essa pandemia, que eu acredito que esteja aumentando, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E o que nós vamos fazer para que aumente os nossos cuidados, o nosso zelo para com a nossa família? Vamos abrir um espaço para diálogo, vamos abrir um espaço. É muito agradável, por exemplo, o debate é algo muito agradável. A gente lança um conteúdo, um tema, por exemplo, vamos sentar a mamãe, se houver o papai, se o papai morar junto ou não, mas aqui, ali, dentro da mesma casa, vamos colocar um tema e vamos discutir sobre aquele tema. Por exemplo, a volta das aulas ou não. E perguntar das atividades que aquela criança mais gosta. É um modo de demonstrar que você se importa com eles, né? Que vai gerar confiança no nosso aluno também. E elevar a sua segurança. Então, desligue a televisão. E isso é um exemplo, né, do debate, pode ser uma outra coisa. Criar momentos especiais para compartilhar a família. Eu adorei o exemplo que a psicóloga Ana Paula deu ontem, que cada um lê um pedacinho do que optar, né? Eu vi que tinha vários temas diferentes, a mãe optou por um tema, o pai. Olha que agradável, olha que momento de conhecimento. Às vezes eu vou saber algo que eu não estava, assim, muito interessada, mas naquele momento é a minha mãe que está falando, é o meu filho que está falando, é o meu irmão. Então, achei fantástico esse criar momentos especiais para compartilhar, né? Quando todos estão na casa, gera troca, né? Perguntar-lhe o que aconteceu naquela tarde, não esperar sempre que a criança inicie a conversação. Às vezes tem filho que é mais quieto, mais calado. Então, vamos nós, mães, perguntar, não é? Porque a mãe conhece o filho no abrir da porta, nos passos, se aquele dia, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem está bem ou não. Então, vamos questionar, vamos perguntar, gerar momentos de encontro, como eu já comentei, o que ele fez durante o dia, né? Abraçá-lo, beijá-lo, dizer o quanto aquela pessoa é importante, não é? É querida. Mostrar-lhe que alguém está disposto a tirar suas dúvidas. E mesmo que não tiver resposta, eu imagino que os pais devam ter muitas dificuldades com atividades. Mesmo que o pai não consiga responder aquelas questões,
que ele se interesse, vamos ligar para a escola está tão pronta a ajudar. Eu estou encantada com as escolas, com a diretoria de ensino, com a secretaria, o quanto vocês estão trabalhando, gestores, o quanto vocês estão trabalhando, professores. Então, será um prazer responder. O professor fica muito feliz com o interesse do aluno. Então, a mãe então, tem que conduzir essas dúvidas, né? E não adotar o estilo de disciplina muito rígida, autoritária, sabe? Eu gosto, como eu trabalho com autistas, eu trabalho muito com o ABA, que é você valorizar tudo aquilo que a criança faz de bom, e incentivar. Então, eu gosto muito desse caminho, sabe? É lógico que tudo tem a sua dose, isso é importantíssimo, o meio termo é uma coisa muito sagrada. Porém, a valorização dos nossos filhos é muito importante. Participar da vida escolar de seu filho, conhecer a professora, né? E que a criança saiba que você conhece todas as professoras. Envolver-se na organização de feiras, de peças, de campeonatos, ainda que não o diga, vai sentir que está sendo acompanhado e valorizado. Pode ser que ele não diga. Então, ficar atento, isso a Paula comentou ontem também, ficar atento aos sintomas que possam indicar o que está acontecendo com aquela criança, né? As suas dificuldades. Às vezes, aquela criança também tem dificuldades em estabelecer amigos. Vamos ficar atentos. Condutas agressivas, atitudes hipervigilantes, tristeza, depressão, desinteresse, né? Tudo isso, temores, perda do apetite, enurese, que é urinar, vamos ficar atento, vamos vigiar, vamos botar, como que o mineiro fala? Vamos botar reparo. Vamos botar reparo nos nossos filhos. Ocupar-se da sua saúde. Quando começar a escola, vamos levar no oftalmo. Às vezes ele não está aprendendo porque ele não está enxergando. Não é? Tantas coisas. E às vezes a mãe trabalha muito, eu entendo perfeitamente que uma vida, eu trabalhei 2 períodos, às vezes fazia as pós-graduações ainda nos finais de semana, mas a qualidade do tempo é importante que nós oferecemos para a nossa família. Ocupar-se da sua saúde, como eu falei, né? Acompanhá-lo nas grandes mudanças de idade, orientação, se é mulher, acompanhá-la na primeira visita ao ginecologista, não deixar de consultar um especialista se você perceber que ele precisa de um fono, que ele precisa de uma psicopedagoga, que ele precisa de um psicólogo, se ater a isso, né? Jogos, ontem ela falou bastante de jogos, todos esses jogos são maravilhosos que ela falou, tem jogos muito baratos, em Vargem mesmo, que é o Resta 1, que trabalha também muito com estratégias. A trilha é um jogo que requer, assim, que você vai desenvolver a sua atenção. Então, tem várias coisas que a família pode estar fazendo, né, nesse sentido. Olha, reconhecer as habilidades dos seus filhos, ergam essas habilidades. Poxa, para você poder erguer, é necessário você enxergá-las. Nossa, meu filho joga bem futebol, eu nunca tinha percebido nisso. Olha como meu filho pinta bem. Tem mãe que não enxerga, pessoal.
Então, oferecer-lhe alternativas de jogo, já falei, acompanhá-lo quando assistir televisão, todo mundo fala que todo mundo fala que não é o caso da nossa escola, mas quando é criança, que as crianças podem até assistir determinados programas, mas a mãe ao lado, para estar explicando a moralidade daquela questão. Tá bom? Ser claro e coerente nos valores, nos exemplos que são dados com as ações. As crianças veem as contradições. O que você faz tem que ser igual ao que você fala. Hoje eles são muito críticos e têm um senso de justiça imensa. O que eu aprendo com a minha filha não é brincadeira. Mãe, isso não é justo. Repense sobre isso. Entendeu? Então, assim, eles aprovam embaixo quando a sua fala é parecida com o seu comportamento. Ajude o seu filho a entender as consequências das suas ações. Não passe a mão na cabeça. Deixa ele sentir o que ele fez de ruim, senão ele nunca vai aprender. Ajude a entender as consequências de suas ações, tanto negativas quanto positivas, né? Dar-lhes refeições nutritivas, faça junto com eles. É um momento muito especial, é muito agradável. Designar pequenas funções, como eu já falei, guardar uma louça, arrumar uma cama, isso é importante, vai desenvolver senso de organização. Mostra-lhe que vale a pena esforçar-se realizando atividades manuais e intelectuais. Ajudá-lo nas tarefas escolares, como eu já falei. Não estabelecer diferenças nem comparação entre os filhos, é lógico. Cada filho tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua beleza, a sua importância, né? E planejar atividades com a família, fazer uma caminhada, eu acho que isso é importantíssimo. Acho que falei bastante. Agora, Elaine, o que você acha que vamos estar trabalhando aí? Márcia, sabe, na sua fala eu fui visualizando, né, não só as coisas que acontecem na nossa escola, no dia a dia, como a gente é mãe e a gente vai enxergando ali, né, como que a gente trabalha com os nossos filhos. O que eu tenho observado hoje que, assim, a gente está falando muito e dizendo quase nada, né? Então, dentro das casas, há uma movimentação, há muito diálogo, mas nem sempre essas falas, essas conversas, elas têm esse fundo de trabalhar a parte emocional, comportamental do filho, né? A gente fala coisas supérfluas, vamos dizer assim, mas educar os filhos é muito difícil, porque demanda muito tempo, demanda atenção, demanda paciência, né, muita disposição. E você citou aí uma coisa que é muito interessante, né? Porque a escola de hoje ela é totalmente diferente. É uma escola que quem está ali dentro é fruto de uma nova sociedade, né? Que inclusive os pais trabalham muito, trabalham fora, nós temos famílias monoparentais, nós temos famílias em que são os avós que cuidam dos netos, e a gente acaba observando que há uma certa dificuldade em relação a gente conseguir impor limites, porque sempre a gente acha que está fazendo muito pouco para o nosso filho, né? E às vezes a gente pensa que se vamos impor algum limite, vamos dizer um não, mesmo que seja extremamente necessário, a gente se culpa.
Eu penso que, eu observo que os pais hoje, eles têm, assim, esse pensamento que corrigir os filhos, ser um pouco rígidos em relação à educação dos filhos, acaba que sendo uma forma de se culpar pela ausência, às vezes pela maneira com que eles vivem as suas vidas, né? Então, esses alunos, esses adolescentes, eles acabam tendo uma conduta, muitas vezes, na escola, de pedir ajuda. Porque se a gente não tem pais, né? Se a gente não tem na nossa casa regras, e regras bem discutidas, regras simples, né? É, é óbvio que na escola o nosso aluno não terá, né? Ele não sabe. E às vezes os nossos alunos, eles têm algumas posturas que são que a gente considera como ser de indisciplina, mas quando a gente conhece a família, a gente fala, não, o aluno ele não está sendo indisciplinado, ele não tem senso, porque ele não aprendeu em casa. Então é muito importante que a gente trabalhe com os nossos filhos, né, de uma forma que a gente mostre para eles o certo e o errado, e foi muito legal que você disse que a gente tem que parar com esse negócio, que só tá bem, só ganha se a gente fizer alguma coisa, uma malandragem, fazer as coisas tudo certo é bobeira, porque todo mundo faz errado. Não, muito pelo contrário, né? As pessoas que pensam assim, as crianças que crescem dessa forma, quando elas chegam no ambiente da escola, quando elas vão para o ambiente de trabalho, elas sofrem muito. E a culpa é nossa, porque nós não falamos não para eles, né? Então, nós temos que ficar muito atentos a essa forma de estar trabalhando com os nossos alunos. Deixa eu só verificar, parece que eu não estou vendo mais a Márcia aqui, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Ela deve ter caído a conexão dela. Eu mesmo caí duas vezes aqui. Bom, enquanto isso, o que eu vou falar com vocês? Vou aproveitar, né, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre essa rotina, gente, que nós temos que estabelecer com os nossos estudantes, visto que nós não temos agora, neste momento, a previsão para o retorno em setembro. Então, o que eu quero comentar com vocês, pais? Por mais difícil. Ah, voltou a Márcia. Márcia, já liga aí a sua câmera e o seu microfone, tá bom? Enquanto isso, eu vou falando com os pais aqui. O que eu quero pedir para vocês, né? Que a Márcia colocou ali com muita maestria, com muita delicadeza. Esses 7 caminhos que ela deu, essas rotinas, esses passos, é muito importante para que, inclusive, o nosso aluno, o nosso filho, né? Ele perceba algumas falas que eu tenho observado com alguns pais, o meu filho disse que os colegas não estão fazendo a tarefa. Então, por que ele vai fazer? Né? Aí eu paro e falo, peraí, ele vai fazer porque eles têm que saber que ele tem que fazer e a escola tem que fazer um trabalho com a família de quem não está fazendo. Ele não está sendo errado de estar fazendo as coisas certas. Né? Então, acho que a gente tem que abrir a nossa mente para isso. Quem não criou ainda, cria um espaço em casa, um lugarzinho para ficar o lugar de estudo do filho, né? Os nossos roteiros são semanais. O ensino médio tem 15 disciplinas, o ensino fundamental tem 11. E isso é toda semana, porque às vezes o pai até tenta, Márcia, você falou que às vezes os pais têm dificuldade de acompanhar, né? Não sabem, assim, muito bem como acompanhar o estudo dos filhos, principalmente nesse período de ensino à distância, né? Às vezes o pai pergunta, você está fazendo? Tô. Tá, todo dia ele tem que fazer, porque não é uma vez, toda semana ele tem atividade para fazer, toda semana ele tem que entregar as suas tarefas, né?
e a nossa supervisora está aqui, até comentou, né, que o benefício, deixa eu voltar aqui, Paula, se você quiser abrir o microfone, tá? O benefício é do aluno que frequenta e que participa das aulas, o contrário é prejuízo. Quando começou tudo, Márcia, para você ter ideia, eu ouvi de algumas pessoas, graças a Deus, lá no Gilberto Giraldi, os pais estão bem evoluídos, são pessoas conscientes, participativas. A gente vem fazendo um trabalho bem democrático lá, e assim, a família está dentro da escola, né? E a gente percebe, assim, algumas falas lá no começo, esse ano está perdido, este ano não vai dar nada. Gente, não! De maneira nenhuma. Eu gostaria até que você comentasse essa mudança de rotina, dessa adaptação que é necessário ser feita, né? Porque perdido é ficar em casa sem fazer nada. Nós estamos, muito pelo contrário, todo mundo está aprendendo muito e muito rápido. Desde aprender a sobreviver dentro de casa com a família isolada, né, 24 horas por dia, a aprender a organizar a sua rotina para trabalhar, para estudar, para olhar do irmão, né? Porque o que aconteceu com tudo isso, Márcia, que eu observei? Os nossos alunos, eles estão agora trabalhando, porque eles têm que ajudar a mãe em casa, a olhar do irmão mais novo, às vezes ajudar a avó, porque os pais saem para trabalhar, os avós não podem sair e tal. Então, tá muito difícil para os alunos, eles estão com uma carga muito grande, né? Mas pensar que isso não vai virar nada, que isso não muito pelo contrário, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, desse alguma dica sobre essa adaptação em casa da família, né? Essa mudança de rotina que tem que existir, porque tá mais difícil ainda agora ter uma qualidade de tempo. Tá todo mundo junto, né? Mas às vezes nem sempre juntos com a mesma finalidade. Você pode comentar com a gente um pouquinho? Nossa, com o maior prazer. Você sabe que eu trabalho com crianças, o meu foco é crianças, um pouco estimulação precoce, mas também de 3 anos até 9 anos, alfabetização. E o que nós falamos muito? Esse momento precisa ser estimulado. Esse momento tem que ser trabalhado. Vocês imaginam, vamos supor, um cérebro sem estímulo, o que irá acontecer? O ano que vem, quando vocês voltarem, vocês voltarão com mais dificuldade ainda. Uma criança que não é estimulada, principalmente nessa idade, nessa faixa etária, que envolve a plasticidade cerebral, ela pode se tornar um dia uma criança com uma dificuldade mental muito grande, que pode até confundir com algumas outras, algumas doenças mais graves. Então, vamos ter essa responsabilidade de ler, fazer as atividades, é o mínimo que nós possamos fazer. É o que eu falei para vocês, vamos fazer além. O que todo mundo faz, é o que todo mundo faz, vamos além. Vamos além. A vida já está difícil sem estudar, a vida já está difícil estudando. Se a pessoa não estuda, então, uma pessoa que estuda em uma família, ela transforma a vida de todos. De todos. Ela empurra, ela estimula, ela faz com que aquela pessoa, ela faz com que aquela outra irmã vá refletir os seus atos, as suas atitudes. Então, pessoal, vamos nos dedicar à leitura. Pode falar. Márcia, eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp e realmente essa pergunta ela vem muito a calhar. O que a gente tem observado, né? A mãe me perguntou o seguinte: aquele aluno que ele já tinha uma grande dificuldade de aprendizagem no presencial, né? Ele está mais, vamos dizer assim, mais prejudicado, porque ele tinha a presença do professor auxiliando o tempo todo, né, dentro da sala de aula, e muitas vezes ele sentava-se até na mesa do professor ali, e a mãe está perguntando assim, ó, como a família pode
colaborar para que esse aluno ele não tenha essa autoestima tão baixa agora, né? Não sinta-se pior, mais inferiorizado. Como que a família pode ajudá-lo nesse momento em que ele tem essa dificuldade de aprendizagem, mas ele quer fazer, ele quer desenvolver, lembrando que a nossa escola, ela faz as atividades impressas de duas formas. Para aquele aluno que não tem, só para você, que você não está conosco esse ano, só para você entender, aquele aluno que não tem acesso à internet, que não tem um celular compatível, nós imprimimos as atividades que os professores nos roteiros, eles já fazem o texto, caso o aluno não consiga assistir os vídeos e tudo mais. E o nosso aluno com dificuldade de aprendizagem, o nosso aluno que tem alguma uma dificuldade mais acentuada, os professores fazem já atividade adaptada, tá? Que Então, beleza! é o mesmo Que roteiro, ótimo. só com a atividade adaptada. Só que, assim, eu tenho algumas mães que me procuraram, assim, muito preocupadas e pedindo ajuda. Elaine, o que que eu faço? Porque o aluno até assiste as aulas no centro de mídias, ele até interage nas aulas ao vivo com os professores, né? Só que ele ainda tem essa dificuldade. Para as mães, o que que você sugere que elas possam estar fazendo para aliviar e para o aluno, assim, sentir que ele está evoluindo também, nesse momento em que a gente está distante, né? Olha, Elaine, eu divido as nossas crianças em três etapas. Nós temos crianças com deficiência intelectual, nós temos crianças com dificuldade muito grave, ou seja, de acompanhar o conteúdo, e nós temos aquelas crianças que se negligenciaram. Elas não acompanham porque elas não querem. Aliás, elas não entendem porque ela não entende aquela matéria, não é porque ela teve uma defasagem e tudo mais. Ela é negligente, que nós temos muitas crianças nessa terceira situação. A criança que é deficiente intelectual, ela vai ter a sala de recursos que vai estar ajudando, passando atividades de acordo com a capacidade cognitiva dela. A segunda etapa, meus parabéns pelos seus professores que estão fazendo essas atividades aí de forma adaptada. O que eu acho que a necessidade de fazer, esse pai sentar ao lado dessa criança e com muita calma tentar ajudar a leitura, a interpretação daquela atividade, se for uma produção de texto, na forma que for possível. E esse aluno vai devolver as atividades para o professor. E, na volta, o professor, com toda a habilidade e tudo mais, ele vai fazer as intervenções necessárias e recuperando esse tempo aí que nós perdemos. Por exemplo, eu estou fazendo da seguinte forma, Elaine, só que não são todos os profissionais. Eu, no início da pandemia, eu sei que os meus alunos têm muita dificuldade com relação à internet, muitos não têm e tudo mais. Então, eu mandei impressas, atividades impressas. Achei que não era suficiente. Aí, eu dou videoaula. Deixo na escola as atividades, tá? A mãe vai buscar. Eu, daqui da minha casa, faço uma videochamada, né? Através do vídeo. E ele vai lendo, eu vou trabalhando juntamente com ele aquela atividade. Então, para mim é mais palpável, para ele também. Está sendo algo muito agradável, porque eu vejo como é que é aquela mãe, como é que é aquele entorno, as dificuldades daquela criança anterior à alfabetização. Então, está sendo uma experiência muito, muito importante. Agora, eu não sei se há essa disponibilidade
Então, isso é o que eu faço, sabe? E eu estou muito feliz. Por quê? Depois eles levam na escola, eu vou até a escola, trago e vejo no dia tal as intervenções necessárias que eu poderia estar falando com aquela criança. Trabalho a atividade propriamente dita de leitura, escrita, interpretação, algumas situações, problemas, que é o que uma criança precisa saber. Essa mãe precisa focar neste conteúdo. Essa criança sabe ler, escrever, ajuda a interpretar. E as atividades de matemática mais rudimentares, porque depois o conteúdo mais elaborado deixa conosco, não deixa o seu filho se sentir com baixa estima, porque ele não vai conseguir acompanhar, ele vai se sentir uma criança muito inferiorizada, e não é esse o nosso intuito. A nossa intenção é sempre de colaborar, né, Márcia, e tentar atingir o nosso aluno da melhor maneira possível, né? Nós temos uma dificuldade na nossa escola só pelo fato de a gente não ter sala de recursos, né? Então, os nossos alunos que têm deficiência intelectual, eles acabam tendo aula em outra escola, né? Mas nós temos um grupo de professores que tem um olhar muito voltado, assim, muito cuidadoso para esses alunos, sabe? Então, assim, foi uma das coisas assim, que eu fiquei muito feliz quando eu cheguei no Gilberto Giraldi, de ter pessoas que estão ali realmente pensando no próximo, naquela pessoinha que está ali apresentando aquela dificuldade na sala de aula, sabe? Então, assim, eu cheguei a assistir a aula do aluno que tinha uma dificuldade, de repente ele estava interagindo no meio do pátio para a sala toda, lendo uma peça. Então, assim, são coisas assim tão maravilhosas, e mais ainda, só para os pais que estão aqui, até a título de curiosidade. Eu tenho um professor que ele quer dar continuidade ao trabalho que ele está fazendo com o aluno. Ele já fala para mim, Elaine, no ano que vem eu quero continuar com esses 2 aluninhos meus, né, que são autistas. Então, eu quero porque eu quero ver o progresso dele, eu quero porque eu já conheço, já sei quem são, como trabalhar. Então, assim, é um carinho muito grande que eles têm. É claro que nesse período é muito difícil mesmo, né? Você disse que da negligência, eu acho que tem muitos adolescentes que realmente não estão levando a sério, né? Mas, graças a Deus, a gente faz um trabalho muito bacana lá de busca ativa. Nossos professores são tutores, então eles têm alguns alunos que eles acompanham, né? Temos funcionários na escola que também fazem esse trabalho, porque é o momento de todo mundo se ajudar, né? Então a gente precisa ter todo mundo de olho no que está acontecendo para a gente ter menos problemas, né? Agora tem alguém? Paula, por favor. Eu quero falar com a Márcia. É o seguinte, Márcia, primeiro eu estou aqui com o Gabriel assistindo a sua live, tá? Ai, que beleza! Beijo, Gabriel! Meu querido! Ô, Márcia, eu conheço o seu trabalho e estou vendo, muita gente conhece o seu trabalho, principalmente os diretores que trabalharam com você, né? E todo mundo sabe do seu trabalho na sala de recursos. Mas eu acho importante também que você falasse um pouquinho da diversidade que nós temos nas nossas escolas. Em todas as escolas, eu não estou falando só em escolas públicas, né? As pessoas são diferentes e elas têm necessidades diferentes. Todo mundo tem, né, necessidades diferentes. Então, às vezes, a gente fala essa dificuldade na aprendizagem e a gente sempre relaciona com alguma deficiência. E, na verdade, não é só isso que a gente preza na aprendizagem, né? Todo mundo é diferente e todo mundo merece um olhar individualizado, né? Por isso que trabalhar diferente, com olhar diferente é importante. Então, eu queria que você até
falasse, porque aqui a gente tem alunos, e tem professores, e tem pais, né? Dessa importância que a gente tem do olhar do professor e dos pais também com os filhos, né? Podia falar um pouquinho? Sim, Paula, sim. Paula, eu vejo assim, muito obrigada, Paula, você é uma pessoa também que eu admiro muito e gosto muito de ouvir, estar por perto, enfim. Eu tenho muito amor à minha profissão, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito dos meus meninos. E eu gostaria muito de passar uma mensagem. Eu assisti um filme maravilhoso e que ele se chama Como Estrelas na Terra. Eu gostaria muito que todos os professores assistissem esse filme. É um filme indiano, que ele passa mensagens maravilhosas, as músicas são lindíssimas, e que é um garoto que ele tem uma dislexia numa sala de aula, os professores não entenderam a sua dislexia, ele apanhava nas mãos, e surgiu um professor de educação física, ou de dança, educação artística, Paula, olha aí, a dona Raquel, surgiu na vida dele, percebeu as peculiaridades e que ele precisava de um método de alfabetização diferenciado, porque, às vezes, o professor, ele não consegue, às vezes, enxergar o quanto aquela criança, durante os atendimentos, consegue crescer, porque, às vezes, a peculiaridade, eles são tão discretos, né? Ou seja, a ascensão deles é tão discreto, mas eu gostaria muito que os professores tivessem esse olhar realmente de interpretação no pedido de socorro das nossas crianças, de fazer eu fiquei muito feliz com a Elaine me dizer que se faz as atividades adaptadas, né, para as nossas crianças. Então, assim, é por aí. Eles não fazem porque eles não entendem, eles fazem bagunça, não é porque eles não entendem, aliás, eles fazem bagunça, são indisciplinados, porque eles não entendem aquele conteúdo. Então, é necessário que esse professor tenha esses olhos para as peculiaridades daquela criança e fazer um encaminhamento para aquela criança possa encontrar o seu caminho e desenvolver aquilo que ela precisa, entendeu? E o professor da sala de aula realmente é complicado você traduzir em miúdos o que aquela criança precisa entender, porque às vezes é anterior à alfabetização. Lembra do sensório motor, do pré-operatório, do concreto, depois do formal? Nossas crianças, a maioria delas, não atingiram o período formal. Elas não conseguem raciocinar em cima de hipóteses. Por isso a dificuldade da interpretação, por isso a necessidade de uma educação, de uma sala de recursos, onde aquela criança vai ser avaliada, vai ser, esse professor vai fazer as intervenções necessárias, com jogos, com parlendas. Até essa mãe que está muito preocupada com o seu filho, às vezes ela está na sua frente, tem um texto muito elaborado, ele não vai ter compreensão. Vamos pegar lá das parlendas, eu me disponibilizo de deixar na escola alguns documentos, alguns textos fáceis, para a gente começar lá atrás. Porque, Paula,
o cérebro, né, ele é feito de estágios, ele é feito é todo um processo. Então, não adianta a gente querer fazer com que uma criança ande sem ela ter engatinhado. Então, por isso, é necessário essa visão bem profissional para que essa criança possa encontrar o seu eixo e desenvolver adequadamente. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Paula. Sim, respondeu, muito obrigada, porque é pontuar o olhar do professor e dos pais. Muito obrigada, Márcia. Você é um sucesso sempre. Não, querida, É não sou, não. aquela situação, né? A escola, eu acho que alguém tem que desligar o microfone para não dar eco. Isso. É aquela situação. É a escola trabalhar com todos e com cada um, de acordo com as suas peculiaridades, né? De acordo com o seu tempo na aprendizagem. A gente ter esse foco, este olhar, né? Que é muito difícil, convenhamos, né, Márcia? Porque a gente trabalha aí com as salas de 30, 40 alunos, mas não é impossível, né? Quando se tem esse foco que é estar presente na vida do nosso aluno e fazer a diferença. Eu penso muito que o pouco é muito, muitas vezes. Então, isso que você disse de, trabalha alguma coisa em que o aluno consiga desenvolver e consiga crescer ali, mesmo que seja pouquinho, e amanhã mais um pouquinho, né? E aquele que já está mais avançado, você trabalha uma coisa mais elaborada, né? Mas é trabalhar todos e cada um ao mesmo tempo. Eu acho que o papel da escola de hoje é ter esse olhar, né? Você está falando e eu estou lembrando, né? A criança precisa encontrar um olhar que abriga, né? Que ela se sinta abrigada. Então, eu tenho um aluninho da minha escola, José Gilberto, e que, assim, ele passa perfume, ele penteia o cabelo para o horário da aula. Então, isso não é fantástico? Pensa bem, a hora que eu vou atendê-lo, né, a noite que a mãe demora para chegar e eu tenho que atendê-lo assim que ela chega do supermercado, ele está sentado, de cabelo penteado, perfume, a mãe fala, e ele não quer uma vez por semana, ele quer 2 vezes por semana. Então, ele foi estimulado, ele foi afetivamente trabalhado, e não tem como você não conseguir nada se você demonstra um afeto, um acolhimento para com essa criança, né? E assim, né, eu realmente fiquei encantada com o seu trabalho, porque uma professora que pega, agenda uma reunião com uma psicóloga, vai pessoalmente, marca com os pais, pega termo de responsabilidade, coloca os alunos dentro do seu carro particular e leva para fazer um laudo, né, pensando na condição do aluno, na necessidade do aluno, de se fazer algo diferente na vida daquela criança, né, não é qualquer um. Então, assim, eu acho que realmente a gente tem que sempre ter esses exemplos maravilhosos na nossa vida para que a gente ache que a gente está fazendo pouco ainda para muito que a gente faz, né? E é sempre pouco, é sempre necessário que a gente mude, que a gente estabeleça um caminho maior para percorrer e não fique estagnado. Eu acho que tem alguém que quer fazer uma pergunta. Tem mais alguém aí? Parece que eu tinha visto. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, Elaine. Então, noite, de diversos pontos que foi abordado, né? Eu acho que essa relação, assim, que hoje em dia
a escola, ela não é somente para passar conteúdo, para ensinar sobre matérias, entendeu? Matemática, português, história. Não, eu acho que a escola, hoje em dia, ela reflete muito mais disso, ela prepara para a vida. E um exemplo disso seria muito a nossa matéria nova que temos, que é o projeto de vida. Eu acho que o projeto de vida, ele entra exatamente no que a gente estava falando agora há pouco, que a Márcia está falando, que a Elaine falou também. Ele quer dar um sentido e uma visão para o aluno sobre o que ele quer da vida. Eu acho isso super importante, entendeu? Contanto que eu acho que o projeto de vida ele não devia estar somente nas escolas estaduais, ele devia também estar nas municipais, particulares, porque eu acho que é uma matéria que veio realmente para mudar. E a minha pergunta seria com relação a exatamente esses alunos, porque nós, professores, estamos fazendo aula ao vivo, e faz roteiro, faz formulário, faz todos os 1000 jeitos diferentes de tentar chamar a atenção do aluno, mas aquele aluno que tem uma dificuldade grande, mesmo na própria sala de aula ali, presente na sala de aula, já é difícil chamar a atenção dele. Quem dirá online, entendeu? Muitos deles não conseguem realmente entrar e ter uma assimilação assim, por esse meio. Aqueles que têm uma facilidade, nossa, pegam, temos muitos exemplos, ainda bem, aqui na escola, tem, assim, alunos que dão um show nisso. Mas eu queria realmente saber nesse que tem uma grande dificuldade. Eu já estive pensando que, assim, pelo menos na sala que eu tenho maior afinidade com eles, tem em média 3. Acho que são 3 que têm essa grande dificuldade. Eu já pensei até em ligar e conversar por telefone e tentar fazer alguma coisa para esse aluno não ficar para trás, entendeu? Porque isso acaba dando uma angústia, e eu acho que isso tá sim, tanto para todos os professores, e como também para os pais. É essa a minha visão. Não sei se eu se eu expliquei bem o que eu quis dizer. Posso falar, Elaine? Claro. Juan, muito boa noite, querido. Você tocou em 2 coisas importantíssimas. A primeira é com relação ao projeto de vida. Isso tudo que eu falei, Juan, é justamente para o aluno conseguir se conhecer, não é? Para poder se desenvolver. Então, quando eu peguei esse tema, eu pensei muito no projeto de vida, que tem tudo a ver com a secretaria nossa estadual. Então, meus parabéns por ter me lembrado isso. A segunda coisa, essas crianças, Juan, eles precisariam ser avaliados para saber se eles estão alfabetizados. Uma vez estão alfabetizados, eles têm uma escrita, como que é a escrita deles? Será que aí, no caso, não tem que estar trabalhando a produção de texto para que eles fiquem mais aptos na produção, na interpretação, para depois vir outros conceitos mais elaborados, mais complexos? Então, a adaptação curricular, nesse caso, Juan, é a melhor situação. Para quê? Para que essa criança não se sinta uma criança aquém, que é isso que nós não queremos. Ela tem as dificuldades dela, vamos pegar dali para frente, né? Se é produção de texto, se é interpretação, não é? Para avançar, a matemática, normalmente eles têm muita dificuldade em raciocínio lógico-matemático, saber trabalhar as situações, problemas com eles, para depois os números naturais, enfim, para depois vir os conceitos mais elaborados. Mas não adianta ficarmos tão ansiosos. Por quê? Guarda bem isso. Pressa tem a ver com esquecimento. Lentidão
tem a ver com raciocínio e memória. Então, vamos trabalhar devagar para que ele possa ter ascensões e possa ter um desenvolvimento maior. Eu estou à disposição, se precisarem, eu poderia fazer uma avaliação. Tenho certeza que os meus diretores não falariam nada, posso até fazer uma avaliação fora dos meus horários. Viu, Elaine? Eu estou à sua disposição quando voltarmos, para eu estar indo aí fazer uma avaliação, um relatório, para depois, em cima disso, estar desenvolvendo as atividades. Elaine, posso pedir a palavra um minutinho? Fica à vontade, vai. Bom, pessoal, eu me formei faz uns 20 e poucos anos, né? Faz uns 24 anos atrás, né? E eu não sei ainda como é o currículo nas faculdades hoje, tá? Eu sou formado em letras, tá? Então eu sou português e inglês, passei a minha maior parte do tempo em inglês, e um tempo para cá me jogaram em português e me deixaram ali o tempo todo. E eu acho assim, uma necessidade muito grande, tá? Que as faculdades hoje, tá? Das áreas de educação precisa estar tendo a matéria do aluno especial, desse aluno especial. Porque assim, ó, o que eu sei de experiência, então eu consigo lidar com certas situações por experiência de trabalho, tá? Eu só queria, vendo a palavra do Juan, vendo o que foi comentado ali, tá? Então o Juan está vindo para a nossa escola esse ano, tá? E aí a gente já começou e já saiu da pandemia. Tá? Então, assim, uma das coisas que a gente sempre faz quando o aluno chega tá, é aplicar uma avaliação desse aluno. Tá? Nós sempre trabalhamos em cima disso daí. O que aconteceu esse ano? Esse ano, nós começamos a escola, já paramos, já tivemos que parar. Tá? Então, geralmente eu trabalho com os sextos anos, tá? Eu trabalho português com os sextos anos, esse aluno chega, esse trabalho é feito em primeiro momento, para a gente poder ver como esse aluno está, onde esse aluno está parado, e em cima disso eu propor trabalhos. Tá? Então, geralmente, eu acabo acompanhando o sexto e sétimo ano. Uma problemática muito grande em termos de Estado, na minha opinião, é que assim, ó, nós temos um giro, né, no professor. Tá? Às vezes, um professor que chega, às vezes, ele vai ficar um tempo somente. Tá? Então, esse aluno com essa deficiência, ou também, eu vou colocar nos dois casos, né? O aluno com essa deficiência e o aluno que está avançado também, tá? Às vezes ele acaba sendo prejudicado nesse meio do caminho. Pode. Essa continuidade que não tem, né? Nós trabalhamos até junto com o Fleming no passado, se eu não me engano, eu acabei trabalhando com você. Tá? Mas eu acho a necessidade da sala de recursos estar na escola muito grande. Isso eu sinto falta muito grande ali. Tá? Porque, de repente, eu entendo português, na verdade, eu entendo mais de inglês do que de português, eu brinco com isso, mas estou ali, vivenciando essa situação, tá? E eu descobri assim, com o tempo, melhor contato para que o aluno faça e cresça, tá? É que ele goste de mim primeiro. Tá? Isso. Tá? E eu falo assim, que sou professor que passa a mão na cabeça, pega no colo e dá um tapa no outro, né? Porque às vezes eu sou bravo demais. Então, às vezes, nossa, você fala que é não, vai acontecer todo não mesmo, tá? Ou, parecia que seria um não, eu estou falando um sim, tá? Então, o tempo todo está trabalhando isso, tá? Então, os problemas do Estado, na minha opinião, é não ter essa continuidade sempre. Quem chega, às vezes, fica perdido em cima da situação, tá? Mas é o tempo todo, trabalhando com o aluno, você tem que gostar desse aluno e se preocupar com ele. Oi, Vaíra, então já vamos aproveitar que a nossa supervisora é a supervisora responsável pela sala de recurso, pelos alunos com deficiências especiais, e então já vamos começar a fazer um trabalho #sala de recurso para o GG, porque eu acho que se a gente tem a sala de recursos, por mais que mude professor, o aluno, ele é acompanhado de uma forma mais tênue.
né? Ele não se sente tão assim. Então, é uma solicitação nossa, viu, Maria Paula? Amanhã já vou protocolar lá na diretoria de ensino. Porque a gente precisa. A gente precisa e eu quero o seu apoio. Lógico. Pode ter certeza que a minha visão é sempre com relação à necessidade do aluno. Então, quando eu vou até o fim, quando eu sei que o aluno precisa daquilo. Então, às vezes, a gente pode ser considerada meio dura em algumas decisões, porque eu não estou vendo a necessidade do aluno. Quando é necessidade do aluno, eu dou até minha vida, porque eu já cheguei aí de São Paulo inúmeras vezes com relação aos alunos com as crianças com deficiência. Então, se a escola tem essa necessidade, se tem essas avaliações, eu vou ser sempre a primeira a tentar conseguir para vocês a sala de recurso, lógico. Vamos fazer assim, ó, eu vou marcar com você, depois a gente conversa pessoalmente, eu vou te apresentar as nossas situações, tá bom? Ótimo. Deixa eu só completar a fala da Paula. Paula, você tocou num assunto importantíssimo, muito pertinente. Por quê? Uma vez a gente, com essa criança com um diagnóstico de deficiente intelectual, erroneamente, ele vai carregar isso para o resto da vida dele. Então, você tocou num assunto importantíssimo que a gente tem que levar muito em consideração e respeitar e tratar isso com muita seriedade. Lá na nossa escola, nós temos os nossos alunos que possuem deficiência intelectual, eles são laudados, né? Os laudos são atuais, inclusive nós temos autistas é tudo muito bem documentado. E temos os alunos com déficit de atenção, né? Que não entra na sala de recursos e que os professores também fazem uma atividade adaptada. Gente, olha, nós já vamos encaminhando para o final, infelizmente, porque às 9h30 já encerra a nossa vídeo, que está agendada até 9h30, mas antes tem aqui a pergunta da Débora. Débora, faz rapidinho a sua pergunta, Márcia responde para você, para a gente já ir encerrando a nossa reunião, tá bom? Quando a Márcia terminar a resposta, não saiam, aguardem um pouquinho, porque eu tenho uma fala para vocês a respeito de amanhã, tá bom? Débora, por favor. Boa noite, Márcia. Boa noite, Elaine. Boa noite. A minha pergunta ela seria um pouco mais específica, entre aspas, né? No caso, eu tenho uma prima de 8 anos e ela, desde quando estava as aulas normais, os professores tinham muitas reclamações dela para os pais, que dentro da sala de aula ela ficava muito dispersa, ela não entendia a lição, ela mexia com o coleguinha do lado, era brincadeira sempre, e sempre essa questão muito forte. E sempre os professores reclamando. Ela até teve um encaminhamento com um psicólogo, mas como o sistema de saúde do nosso país é um pouco lento, até depois de um ano, assim, ela até hoje não conseguiu essa vaga. E no caso, ela também reclamava muito sobre bullying que ela sofria na escola, por conta de formato físico e outros fatores, assim. E eu queria saber até que ponto esse bullying pode influenciar se ela tiver alguma dificuldade intelectual, algum déficit de atenção, até que ponto o bullying pode influenciar nessa parte dessa dispersão dela, dessa falta de interesse dela pela matéria em si, pelo aprender, porque ela não gosta de ir para a escola. Hoje em dia a mãe dela senta com ela para estudar e não consegue ensinar ela porque ela chora, ela não quer fazer e por aí se vai. Então, seria essa a minha pergunta. Até que ponto o bullying pode influenciar e piorar até mesmo esses casos? Ana Marta, boa noite, querida. A queixa que você me fez é com relação a uma inquietude e uma desatenção da garota. E por nenhum momento você falou assim se ela consegue compreender o que o professor
fala. Então, ela precisa ser avaliada para a gente ver até que ponto essa desatenção, essa inquietude dela vai atrapalhar no desenvolvimento cognitivo, se é que ela já não tem algum problema, a gente não sabe. Mas o que eu digo é assim, o bullying, ele pode estar influenciando um pouco no desenvolvimento da aprendizagem, mas ele não vai ser o motivo maior para que ela não aprenda. Ele vai interferir, é óbvio que uma criança que sofre bullying, se ela vai, abala o emocional, mas isso não significa que seja o suficiente para que ela não aprenda absolutamente nada. Bom, gente, então depois, se alguém tiver alguma pergunta, algum pai, tem uma observação aqui da Cláudia, falando que tem um aluno autista, né, Cláudia? Depois das férias ele regrediu, bloqueou tudo que aprendeu, ela teve que voltar tudo do início, e ele estava progredindo, estava indo tão bem, né? E por que isso acontece? Olha, são tantos fatores que pode causar essa queda de aprendizagem, né? Ela vai ter que retomar, por quê? O que a gente mais faz é retomar o conteúdo, e os registros são importantíssimos, porque a partir desse momento que ela registrou, ela vai poder estar comparando como ele estava. Às vezes foi só algo de errado, alguma rotina que mudou na casa dele, e isso está interferindo no aprendizado, no comportamento. Então, vai depender, mas isso não é difícil acontecer, não é? Não é difícil Tá certo, acontecer. Márcia. É bem complicado mesmo, viu? Bom, gente, então quero agradecer a Márcia, a professora Márcia, pela sua colaboração, que eu acho que foi assim de extrema importância no dia de hoje, contribuiu muito para a gente, né? Nós estamos encerrando a nossa reunião, já são 9h20, olha que maravilha, né? E está todo mundo firme aí. Então, Márcia, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas suas palavras, que Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigada, Elaine, que Deus abençoe você, toda a sua equipe, Paula, todos os professores, e que as mães nunca abandonem seus filhos, e que eles renasçam, que eles tenham um comportamento diferenciado, e quando a pandemia acabar, que eles tenham muita vontade de estudar, muita vontade de se aperfeiçoar em tudo que fazem. Se Deus bom? quiser. E aproveitando então, gente, lembrando que amanhã é o nosso último dia da Semana GG, e eu quero deixar para vocês aqui uma informação de como funcionará, tá? Amanhã será uma amostra das atividades que os alunos vêm desenvolvendo desde março, né? Quando entramos em isolamento, e são coisas riquíssimas. É o trabalho do dia a dia, não é uma feira que foi montada. Tá? É o trabalho que o aluno fez com o professor na aula remota neste período. Também a partir das 19h30, só que amanhã, exclusivamente, esse encontro se dará no YouTube. Então, é importante que vocês acessem a página do YouTube da nossa escola, tá bom? Às 19h30 e assistam, participem por lá. Tá combinado? Lembrando que, para ganhar os brindes, acessem as nossas redes sociais, divulguem, gente. Eu acho que é importante. Aquilo que é bom tem que ser divulgado, não importa em qual escola. Quem está ganhando é o aluno, né? E então eu acho que isso tem que acontecer. Divulguem aí as nossas palestras, curtam as nossas páginas. Eu quero agradecer imensamente a todos que ficaram conosco até agora, já estava bem estendido o nosso horário, né? Tenham uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, às 19h30, para o mesmo encerramento da nossa Semana GG. Fiquem com Deus e um bom descanso. Beijo, Márcia, bom descanso. Beijo, querido. Beijão.